aqui com meu pai e minha mãe, 24 de agosto, lembrando o passado da minha infância. Nasci aqui nesta casa e desde o pequeno, a mãe e o pai acho que pode até contar um pouco da minha história. Nós éramos em 10 irmãos, né? Ele com 5 anos, eu deixava ele em casa sozinho aqui cuidando das panelas, ia trabalhar do outro lado do rio lá, do outro meio colônia terra que nós tínhamos. E a minha tia me dizia, mas tu deixa em casa as crianças sozinhas, aquele poço, tinha um poço de água ali. E eu disse, não, mas Deus é que cuida. E o Zílio era o que ficava em casa cuidando das panelas com 5 anos, não dá nem para acreditar. Aí com quantos anos eles foram cozinhar bolo ali? Eu acho que eu tinha 7 anos, acho. 8 Ah, que anos. pegou fogo na banha. Tinha E o pai e a mãe na lavoura lá em cima, bem eu saí novinho, correndo. ele bem novinho, então eu estava trabalhando lá em cima O pai e a mãe, tá? e ela quis subir lá me ajudar. Deixou os piá ali, então, fritando o bolo. E ela subiu lá em cima, daí a pouco sobe um deles, o Ivair, esse aqui foi lá chamar a tia dele, e o outro foi lá em cima, pequenininho, ele nem falava bem. Pai, fogo. E eu vi, olha fogo nos bolos. Eu vinha voando lá de cima para baixo, defendi. Peguei a panela com fogo que estava no forno já, E era aqui, né? botei uma tampa em cima e garrei, quis pegar, pegou fogo de novo. Peguei, ajeitei de novo, peguei um gancho, trouxe para fora. Ali fora, ali ela incendiou de novo, no terreiro. Podia ter queimado a casa, mas eles faziam. Eu me lembro que a gente era pequenininho, daí nasceu a Laídes. E a mãe tava fazendo pão. No dia que ia nascer a Laídes, ela disse, vai correndo chamar o teu tio lá que vai nascer a tua irmã, mais uma irmã. E a mãe fazendo pão para pôr nesse forno. Esse forno aqui que cabia 13, 14 pão. Na época, e fazia na sexta para durar um pouco da semana. Depois era polenta e leite. Às vezes era o forno e tá aqui ainda o forninho ainda, que a mãe daí fez os pão, daí veio meu tio levar ela pro hospital e teve uma irmã então, no dia que fez os pão. Era trabalhoso, nós tirava leite, né pai, ali, também tinha umas pitangueiras, ainda tem uns pés pequenos, com 6, 7 anos tirando leite lá naquela, lá de lá, um barro ainda na época. E a gente começou a tirar leite ali, então foi a história. Aí depois a gente o pai achou para vender leite, nós levava de carroça até lá no Pavão, né? Daí ia num ônibus, numa Kombi, até São José, o Pão do Pardo, não sei. É São José. É São José os primeiros, depois até a Pão do Pardo, daí lá vinha o caminhoneiro lá, pegava e levava. Depois o caminhão começou a vir até na encruzilhada do Nono Binelo ali atrás. Depois até na ponte, e nós sempre, todo dia de manhã cedo, levantava, tirava o leite. 4 da manhã, 4 da manhã tirava leite pequenininho ainda e levava, pegava a carroça e se ia, né? Aqui no Pão do Pardo, aqui no Pardo, aqui embaixo, às vezes nem os bois não dava tempo de nós pegar. Saía com ela puxada para levar, porque se atrasava às vezes, porque era muito cedo. Então foi essa a vida. Depois a gente fomos na catequese na Barra Grande, né? A aula aqui na escola Marcílio Dias, aqui no Macuco. E então foi esse o trabalho, sempre o pai e a mãe trabalhando muito. O pai criava gado, já criava uns gadinhos, porco. Nós plantava milho, feijão, soja, trigo, arroz, tinha até descascador de arroz, né? Para descascar tá ainda aí. Então a gente trabalhava bastante, mas eu me lembro uma história que passou na minha cabeça quando nós estávamos cortando soja lá naquela lavoura, daquele lado de lá. E daí o que aconteceu? O pai passou mal, tinha problema de estômago. E daí eu fui num curandor na época, né? Correndo, fui a cavalo, acho. E daí o curandor disse que o pai estava mal do estômago, mandou um monte de remédio, né? E eu vim chorando, aquilo a gente sentiu muito porque as emoções que passava era bastante grande. Quando a mãe teve neném, quando a mãe também tinha problema de saúde. Mas aquela do pai, porque estava produzindo, tirando o alimento, o sustento de cada dia para os filhos, para a família toda, e mal do estômago e lá trabalhando.
Aí tinha que estar trilhando soja, então... Ele disse que o pai não podia mais trabalhar, daí foi lá e mandou ele pra casa e ele veio daí. Foi muito triste, né, na época, então, graças a Deus, vencemos, a mãe venceu vários problemas de saúde, o pai está bem, ainda bem. E depois eu fui catequista, então fui presidente do grupo de jovens no Pavão, presidente do Esporte Clube Bom Sucesso no Pavão, quando estava aqui. Daí fui ministro da Eucaristia, né, ali no Pavão. E daí fui professor e eu morava aqui também. Mas antes estudava em São José, fazia esses 13 quilômetros, então a pé, né? Ou de bicicleta. O pai comprou a bicicleta, a monareta, e veio andando de Frederico para mim de bicicleta na São José, de bicicleta ou a cavalo. Quando enchia o Pardo, eu ia a pé, aqui tinha um trilho aqui assim, e passava lá na família Klaus. Daí eles me ajudavam pela mão a passar o lambedor, se dava. Se estava muito cheio o lambedor também, eu subia mais 1,5 km nas terras do tio Adolfo, Roger. Daí passava, tinha dois fios de arame em cima e 2 embaixo. Daí eu ia com os fios de arame, eu ia passando assim. O pai e a mãe ficavam sabendo que eu tinha morrido só depois que baixava o rio, porque eu ficava uma semana fora, né? Que não tinha morrido. Que não tinha morrido, mas era uma mas a gente passava muitos nervos com as viagens, esses estudos, meu Deus. Quantas vezes eu devo ter aqui de noite atrás dele? Depois eu saí de casa, né, pai? Daí já teve que sair. Porque era muito longe, daí começou muita chuva, os rios cheios. Ainda esse, falando o assunto dela, esse ficou um pouco mais em casa. Os outros, o Glace e o Gilney, teve que estudar, para trabalhar lá em Frederico e estudar lá. Então é ele, eu e mais um, atrás de uma junta de boi só, limpando soja. Mas nós plantávamos bastante soja, né, pai? Com a plantadeira única. Claro que para limpar, né, tinha astúcia tinha 2 cangas até, duas juntas de boi com 3 aradinhos cada um. E nós plantava 10, 12 sacos na plantadeira, né? Acho que íamos plantar mais uma feita, 14, 15 sacos quando eu comprei a carteira ali dos lados. Era plantar soja na plantadeira. Era assim, plantar. Tava milho, tirava o milho e plantava soja. Daí aqui mesmo, né, toda essa questão de lavoura, de leite, de produtos, de suíno, que a gente vai produzir bastante suíno, uma época a gente produzia bastante suíno, mas eu morei também daí esse tempo, né, fora, para estudar em São José, depois voltei, passei no colégio agrícola, daí o pai pediu e a mãe fizeram a proposta para estudar de noite, para ficar ajudando a trabalhar. Eu fiquei aqui até os anos 90. Em 1988 eu concorri a vereador, empatei a primeira eleição, fiquei suplente, mas eu fazia campanha aqui de casa. E daí era o Dorvalino, o Tarcísio e o Dorvalino, que era o candidato a prefeito de Ilice, e eu candidato a vereador. E daí depois, 1988 eu concorri a vereador, 1989 eu fui secretário do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, comecei ali uma etapa de vários anos, fiquei de secretário, onde a gente trabalhou muito para a questão da aposentadoria da mulher aos 55, do homem aos 60, que a gente conseguiu. Viajava direto para Porto Alegre, Brasília, naqueles movimentos, né, dezenas de agricultores indo junto, e eu era secretário, andava sempre junto. Graças a Deus a gente venceu aquela etapa. No sindicato eu fui convidado, né, porque eu acho que viram que concorria vereador lá, e daí vieram me convidar para mim ser secretário do sindicato. E daí fiquei por 9 anos secretário do sindicato, foi onde a gente teve as maiores conquistas da agricultura na época. O presidente era o saudoso Silvano Nais, né, e presidente do sindicato, depois veio o Ibanez, e a gente trabalhou muito naquela época, né, eram os movimentos do Brasil afora todo, para a aposentadoria do homem e da mulher na agricultura. Então eu me lembro, embaixo de chuva, de coisa, hoje tem várias pessoas que já se foram, e eu me lembro das correrias embaixo de chuva e coisa, era guarda-chuva que quebrava, era
problema, mas nós estávamos lá peleando e graças a Deus conseguiu. A busca do direito dos agricultores. E depois daí, vendo isso tudo, que eu estava ali no sindicato, surgiu então de eu ir para a política, estando aqui mesmo, daí eu concorri a vereador já nessa história, estando aqui na agricultura ainda, fiquei aqui até os 23 anos na agricultura. Pai, a mãe, mais meus irmãos, né? A gente tocou bastante o Ivair e o Alceu, né? Que mais nós estávamos juntos, e o pai, era 4 juntos de boi. Uma outra coisa que eu me lembro aqui é da energia elétrica, né? A gente criou lá na casa, eu acho que quando o pai conseguiu, né, no movimento a cavalo aí procurando os agricultores, né, pai? E conseguimos uma energia elétrica, já tinha acho que uns 11, 12 anos, né? Acho que tinha 10 anos, 11 anos acho que tinha. O pai fez esse trabalho, né? Com muito custo, foi em casa, né, pedindo para fazer, me dar uma assinatura para ir lá na firma, para nós ter a rede de luz também, dali consegui. Financiou no banco, né? E daí entramos no banco e ali foi feito esse financiamento. Enfim, deu para todo mundo pagar, né, certinho. Mas o que mais, né, mãe, marca a gente, que eu lembrando agora, não sei por que nós tínhamos que sempre estar lavando roupa em cima das lajes no Rio Pardo. Era desde pequenininho lá lavando roupa nas tinha pedras. uma fonte de água lá em cima, mas tinha 3 famílias que ocupavam aquela água. As águas. Daí quando começava um pouquinho de sol, secava as águas, então tinha que lavar roupa no rio. Daí então tinha que levar todo mundo, ajudar os mais pequenininhos, ajudar a saboar as roupas, e daí os filhos iam para aula, quando vinha da aula ainda de tardezinha ia me ajudar a trazer essas roupas de lá e esfregar um pouco ainda. Isso até quando eu era mais pequeno, depois quando ele ficou maior, daí ajudou. Mas ajudou muito, né, em casa, ele ia criar os outros também, as outras crianças, ele ajudou muito, desde tão novo, era ele que enfrentava os irmãos para dar banho, dar banho na fonte, porque não tinha nem chuveiro, tinha só um galão dele, um chuveiro campeiro para tomar banho. Na realidade, as águas eram mais escassas do que hoje. Então, aquelas datas tinha um poço de água, era aqui, por aqui assim. Era aqui, depois secou isso aqui também. E tinha um lá em cima que servia para 3 famílias, mas era meio escassa. Daí a água hoje tem muito mais água daquelas datas que tinha os filhos pequenos. E depois veio as bênçãos de Deus, já se diz, e a água hoje nós temos super bem. Motobomba, achamos água para puxar com motobomba, não de rio assim. Mas graças a Deus, né, o pai e a mãe, a gente trabalhava bastante, vocês trabalham ainda, mas hoje já na lavoura é mais, hoje tem trator, tem um monte de coisas modernas que ajudam um monte. Na época era muito braçal, né? Mas trabalhava bastante braçal, mas a gente via feliz, né? Era futebol, era jogar futebol, era esses grupos de jovens, era trabalhar, era estudar. E o pai e a mãe sempre deram bastante liberdade para nós buscarmos conhecimento fora. Então a gente sempre agradece, graças a Deus que, mesmo com alguns problemas de saúde, mas né, a gente conseguiu dar a volta e estamos aí. Minha história na agricultura foi essa. Até os 23 anos trabalhando, né, junto com o pai, e todos esses produtos aí que a gente plantava, não tinha um que era... Praticamente não se comprava nada, né, pai? Não. Se vendia inclusive galinha caipira, ó, ainda tem aí hoje, ó. Eu ia de carroça, Leandro, levar a galinha caipira na cidade, vender, para ter uns trocos e já comprar uma coisa. Moinho, eu ia na Ponta do Pardo com 40 quilos eu me lembro até hoje, pai. 40 quilos de milho na Ponta do Pardo, eu subia no escapim aqui, levar milho para farinha, no moinho do escapim ia pela Barra Grande. Então a gente fazia também aí 12, 13, uns 11 quilômetros, né, a mais. Quanto que dava? No Pardo dá 6 quilômetros, quando ia mais pequeno, que ia no Pardo era 6 quilômetros. Na verdade a gente fazia uns 13 quilômetros entre ida e volta também para levar o milho. Para fazer farinha.
Era sacos de 60 quilos de milho para vir farinha. Farinha e leite e pão no pão. Por isso que tem saúde. Porque... E o trigo era colhido, né? Daí tinha farinha de trigo, daí era levado de carroça. A gente plantava trigo aqui, estou ainda com a cicatriz no meu dedinho, colhendo trigo aqui lá do outro lado na terra. Passei a foice no dedinho, chorei bastante. Mas olha, eu digo que a agricultura, no nosso município, na nossa região, é a base fundamental. Por essas razões está aqui meu pai com 78 anos, a mãe com 70, continua aqui na agricultura. O retorno que dá para o município é da agricultura, por isso que eu me criei na agricultura e a gente tem que valorizar muito o agricultor, porque o trabalho dele é árduo, é no sol, é na chuva, é na geada, que agora deu a geada há poucos dias, né? Agricultores perdendo produção. Então, a gente tem que valorizar muito o agricultor, valorizar essas pessoas que estão desbravando ainda hoje, melhorando suas propriedades para produzir ainda mais. Então isso tem que ser valorizado, essas pessoas que estão aí cada vez mais investindo, trabalhando e fazendo com que nosso município aumente o retorno para a melhoria da saúde, educação, e esporte, lazer, própria agricultura, obras. Então é esse pensamento que a gente tem que ter voltado para o homem do campo. Eu me identifico muito e por essas razões, as minhas raízes, meu trabalho foi aqui que eu nasci e cresci, e aqui que eu tive a educação do pai e a mãe, junto com os irmãos e com a comunidade, que a gente era muito frequente trabalhando nas comunidades, aí, enfrentando aí o dia a dia, né, para fazer com que o agricultor hoje está sendo mais valorizado e tem que ser muito mais valorizado. Esse é o meu pensamento, é isso que eu defendo, né, porque é daqui que sai a produção para alimentar centenas, milhares, milhões de pessoas no Brasil. Aqui eu tinha uma mangueira, que foi o primeiro trabalho que eu fiz logo em seguida que eu casei, né? Fiz uma mangueira com 7 fios de arame, gravatar, e o chiqueiro para engordar era um chiqueirinho feito de madeira com soalho, também um coberto, um soalho fora da mangueira e deitar lá no soalho. E assim a gente criava os porcos livres, assim, que não se gastava dinheiro em cima para ter os animais. Porco do rock de classe, né? Mas aqueles de raça. E aqui é uma lavoura que nós plantávamos dentro de uma vargem. Nós colhia bastante soja, né? Aqui dava uns 100 e poucos sacos sempre. Sem tecnologia, né? Hoje dá muito mais. Hoje dá mais. Tem o Rio Pardo, onde a gente falava antes que meio lavava a roupa, né? Não tinha água lá pra cima. Então as lajes, quando o rio era mais baixo, né? A gente lavava a roupa aqui. As lajes, ali pra cima, enfim. Essas lajes aqui que ainda tem até hoje. Aquela ponte lá embaixo, Leandro. Aquela ponte lá, nós morávamos aqui, eu e o pai, o saudoso Antônio Piaia, que era prefeito de Vista Alegre, e conseguiu uns recursos ainda com o governo Pedro Simão, e a gente mesmo morando aqui, porque eu tinha aquela liderança de presidente do grupo de jovem e presidente e catequista, enfim, e também que eu fui ali presidente do esporte do Bom Sucesso, e o Tono conseguiu para nós aquela ponte lá, então, com a parceria que a gente tinha aí com o prefeito de Vista Alegre na época. Então, daí a ponte até hoje beneficiando um monte de gente, né, que liga aí Caiçara com Vista Alegre. Então a gente conseguiu, que Deus o tenha lá, o saudoso Antônio Piai, mas através dele que a gente conseguiu essa ponte aí. Isso aí ajudou muito. Então aqui é onde a gente trabalhava com 7, 8 anos, 6, 7, 8 anos, 9 lavando roupa, né? 9, 10, depois conseguimos melhorando, mas a gente ficou vários anos nas estiagens que dava bastante no passado, era esse o rio que nos salvava, até tomar banho aqui. Né? Chegaram a puxar a água do rio aqui para casa, também serviço de casa, Zílio? E para porco, para muita coisa. Hoje em dia temos melhor. Pai, as estiagens que dava, vinha gente de São Judas buscar água aqui, né? Vinha de São Judas, vinha de todo lado, lavar roupa, mulheres de todo lado. Dava muita seca. Roupa, levar água com carroça, tonel. E na verdade a minha convivência, a convivência da nossa família era com Vista Alegre, porque a gente participava sempre da comunidade do Pavão, era a igreja, né, que eu fui ministro da Eucaristia.
catequista, que fui presidente do grupo de jovem, que fui professor também no Pavão um tempo. Então a gente tinha uma convivência muito maior com o município de Vista Alegre do que com Caiçara, na verdade, porque o pai é sócio até hoje. Só tinha a escola da linha Macuco, a escola da linha Macuco que nós íamos na aula, que era Marcílio Dias, que era mais próxima, mas quanto à igreja, a religião e o esporte era lá no Pavão. Então isso tudo que envolvia nós era num outro município, não era em Caiçara, na verdade, mas a gente estava entrosado com o pessoal ali de Vista Alegre. Então ele não parava de meio-dia, nem almoçava de pé. Então ele trabalhava muito para essa questão de querer comprar um pedaço de terra e deixar um pouquinho mais para os filhos. Então a gente tinha esse trabalho bastante árduo com o pai, aprendemos com ele e a gente jogava futebol lá, né? Na verdade isso foi porque senão a gente não fugiu. Precisa trabalhar muito, você não tem essa ideia de ajudar os filhos. Mas como a gente tem a ideia de deixar alguma coisa para eles, a gente sempre foi trabalhando, né? Fazendo as coisas, comprando e tá por aí ainda, sem vender nada. Quando eu concorri a vereador, na verdade todo mundo queria que eu concorresse em Vista Alegre, porque eu tinha amizade minha, era com o pessoal mais de Vista Alegre do que aqui. Então concorri aqui sem muito entrosamento com as comunidades de Caiçara, na verdade. Era para lá nossa, inclusive os parentes, né, pai? A maioria são de Vista Alegre, do Pavão e Vista Alegre. Quando eu estava lavando roupa de tardezinha, ele vinha às 5 horas de lá de São José, passava a cavalo. 6 horas, mãe. 5h30, 6 horas por aí, já era quase noite. Passava a cavalo ali, ia lavando roupa no rio e dizia, vai em casa e volta aqui ajudar a mãe. Vinha ainda ajudar a lavar as roupas e levar para cima o que faltava, ajudar ainda a gente chegar em casa já escuro. Era uma vida assim bem puxada, mas ele sempre foi muito obediente. Chegava em casa, não se achava difícil de ir ajudar a gente a levar as roupas para cima. Aqui também, Leandro, é uma área de lazer da família, né? Que quem cultiva isso aqui são os amigos da família, na verdade. Agora só não estão jogando por causa da pandemia, mas são os amigos aí de Vista Alegre, de Caiçara, por aí. Quando construíram, tu era sorteiro ainda. No início a gente... Nós, antes era a família que administrava. Depois os amigos ficaram tocando aí, se divertindo, até vinha a pandemia agora parar. Essa lavoura aqui é importante, a gente tem uma história bem interessante aqui nessa lavoura. Porque tinha a lavoura para lá, mas um pedaço para cá era mato, né? Meu pai derrubou e tinha bastante soita e rado de bugio, né, pai? Unha de gato. Unha de gato, mas nós cavocávamos os troncos, mas era um soitão, os pés assim, nós cavocávamos ao redor com o picão, e daí o pai amarrava o correntão nos bois, rodeava ao redor e a gente arrancou aí 50, 60 tocos assim, destocava, era o destoque braçal na época que a gente estava aqui na lavoura, era assim, né, pai? É machado e boi. É machado. Bom. Raiz. Que coisa, né? Graças a Deus que mudou esse tempo aí, senão pensa o sacrifício. Eu estava sofrido naquela época, mas tudo com alegria. Felicidade, Deus dando saúde, olha o resto. Tenho a alegria de ter nascido na família que o pai e a mãe educaram, criaram. Nós somos em 10 irmãos. Agradeço muito a Deus por ter sido criado nessa família, pela religião, a fé, a dedicação, o companheirismo, acima de tudo, a honestidade, a ética, a responsabilidade que veio já dos nossos nonos e nonas e do pai e a mãe, que a gente segue esses princípios, eu e meus irmãos e irmãs, até hoje. Agradecer a Deus por ter nos propiciado nascer uma família com essa tradição. E aqui estão meus velhos pais queridos.